No mercado de trabalho atual no Brasil, ser trans ainda é um ato de resistência. Hoje vamos falar sobre isso e um pouquinho mais com os nossos convidados. Eu sou a Kiraká. Eu sou Leônidas Cunha. E esse é o Protocolo Trans. Bom, pessoal, mais uma vez com convidados especiais. Eu vou deixar que vocês se apresentem pra gente. Bom, eu sou Mauro Rubem. Atualmente estou exercendo o mandato de deputado estadual, mas venho aí do movimento sindical, sou servidor público da saúde, sanitarista, cirurgião, dentista, assim que eu pago boleto. Oi, Protocolo Trans, eu sou Adam Brades, eu sou artista independente daqui de Goiânia mesmo, performer, sou uma pessoa não binária, mas não tenho preferência de pronomes, tá? Por mim, me respeitando, né, me tratando bem, eu podendo estar à vontade em qualquer lugar, pra mim está ótimo. Sou transista nas horas vagas e espiritualista livre. E muito bom pra mim hoje estar aqui nessa conversa, que espero agregar, somar bastante. Honra nossa receber vocês, pessoal. Bora lá, Akira. Começa aí. Bom, primeiro eu vou começar abordando algumas pesquisas, né, que eu fiz antes da gente vir pra cá. Decidi abordar o tema hoje de empregabilidade trans, porque eu acho que quando a gente pensou no protocolo trans, a gente criou para ser um guia de sobrevivência para pessoas trans mesmo, né? Um material de referência. E a gente já abordou temas como mercado de trabalho, na área de audiovisual, a gente abordou temas como saúde, políticas públicas no âmbito geral, mas o mercado de trabalho eu acho ele essencial, principalmente falando como um ativista, né, dessa área, porque é desse lugar que na maior parte do tempo que a nossa saúde mental, enquanto pessoa trans, se solidifica, né? Porque eu costumo falar que o nome retificado é muito importante, para quem quer, né, o tratamento hormonal é de extrema importância, mas comida na nossa mesa, um teto e dignidade é mais importante ainda. E tudo isso geralmente vem através do trabalho, né? A gente está acostumado de que vagas de trabalho para pessoas trans, LGBTQIAPN no geral, é sempre colocado ou num lugar, né, dos serviços gerais ali, e isso não desqualificando, mas questionando porque são só esses lugares que existem pra gente. O telemarketing ou até mesmo a prostituição, né? Diante disso, foi feito um projeto de lei, né, que foi infelizmente derrubado recentemente. Eu vou deixar que você fale melhor pra gente sobre ele, pra gente estar discutindo um pouco. Bom, aqui acho que é importante o protocolo trans, né, primeiro destacar que é muito importante dar vez e voz para toda a sociedade. Nós aqui pelo podcast, eu acho que ele cumpre o papel, parabenizar vocês por essa linha de luta, né, que ela é fundamental, né, e a sacada de pegar, eu sou da saúde, né, essa história mesmo de você ter um protocolo de sobrevivência é fundamental para qualquer ser na Terra, né? Sim. Bom, você disse que de fato aí até por conta dos mandatos que a gente vem exercendo ao longo do tempo, nós temos um compromisso muito grande de promover justiça, né, promover equidade, de criar um ambiente onde a sociedade, todos nós, com as nossas belezas, com as nossas diferenças, podemos usufruir desse mundo que construímos. Por isso que apresentamos um projeto criando oportunidades, né, em uma política para possibilitar que as pessoas trans possam serem estimuladas, né, serem, eu diria assim, ter uma ação, né, de equidade para compensar o período muito difícil, né? No geral, nós temos já casos, e agora recentemente eu vi um caso belíssimo, né, de uma mãe relatando da filha que é trans, então, mas ela foi acolhida, foi protegida, ambiente que ainda, infelizmente, é raro, né? Portanto, o nosso projeto, ele via de dar um foco, né, nas pessoas trans com vulnerabilidade,
né, para poder avançar o período de perda que tem, desde da sua... que geralmente, né, desde quando é expulso de casa, quer dizer, eu fico imaginando qualquer ser humano ser jogado, imagina um passarinho que ser jogado fora do ninho, pela própria mãe, pelo próprio pai, né? Isso, um trauma violento até isso ser recuperado. E bem como a possibilidade real, né, da inserção do mercado de trabalho com cotas. Mas, infelizmente, esse projeto, vamos reapresentar, vamos criar outras formas, mas esse projeto ele foi já barrado na primeira etapa que nós temos lá na Assembleia. Você apresenta o projeto no plenário, aí o primeiro lugar que vai discutir é na Comissão de Constituição e Justiça. Não tem nada de inconstitucional dele. O que teve foi excesso de preconceito mesmo, né, de ignorância, né, e de vontade de dominar, né, a sociedade, de não permitir que o diferente, o belo, possa se estabelecer. Certo. A gente fez esse convite para o senhor hoje, né? Para o senhor estar aqui hoje conversando com a gente, porque a gente percebe que dentro dos seus mandatos você tem essa perspectiva de trabalhar com a população marginal. Eu vou chamar assim. Não vou falar necessariamente focado nas políticas LGBTs ou políticas para pessoas negras, etc. Né? É uma política mais voltada para a população que não é a população mais burguesa, não é a população mais rica. E quais são as coisas atualmente que o senhor percebe que afetam nessas questões, né? Eu falo assim, dentro do plenário, dentro da Câmara, dentro das coisas, dos lugares onde o senhor trabalha, o que tem sido as maiores barreiras para a gente conseguir ter algumas leis que incentivam mais a população marginalizada? Bom, primeiro, o senhor está no céu. E que cuide bem de nós. Né? E assim, olha, eu estou vendo agora, até eu acabei de completar 65 anos, então tenho alguma experiência, até é normal ser chamado senhor também, né? Isso é normal. Mas no momento que nós vivemos, eu penso que a questão principal ela é do grande ataque ideológico, né, de oprimir todo o conjunto da sociedade, né, e aí é todo o conjunto. Naturalmente, os que estão na situação de maior vulnerabilidade sofrem mais, mas o conjunto, né, da classe trabalhadora, eu sou um parlamentar socialista, quero chegar a uma etapa de conseguir de fato ser comunista, né? E então a nossa visão de mundo ela é antagônica ao modelo que está aí. Esse modelo que é um modelo altamente destruidor, destrói vidas, né, todas as vidas. Veja o que faz aí com o nosso cerrado, veja o que faz com o meio ambiente, né? Aquele filme Não Olhe para Cima é muito real, aquilo de fato está em curso, né? Destrói relações, né, porque é um sistema que oprime, que busca ali sugar todas as formas, cria um processo de preconceito muito grande e concentra a riqueza. Então eu sou anticapitalista, né? E o sistema capitalista ele precisa ser derrotado. E aí não é assim, falando, poxa, primeiro vamos derrotar o sistema capitalista para conseguir a empregabilidade trans, para poder melhorar o salário do trabalhador, da trabalhadora, reduzir... Não, esse é um processo de luta. E nesse exato momento, o que eu vejo como fundamental é a disputa ideológica. Que sociedade que a gente defende? Né? Essa sociedade que nós queremos de justiça, de inclusão, de respeito, de criar oportunidade, de não deixar ninguém para trás. Aí nós estamos falando agora de uma pessoa trans, mas nós podemos falar também dos idosos, né? Nós podemos falar de outros, né? E de tantas outras pessoas. Nós podemos falar da população que está à margem do processo de inclusão da sociedade. Todas elas estão na linha de tiro do sistema. E o sistema está encantando os excluídos. Isso me preocupa. Sim. Onde ele pisa, massacra, exclui, age contra, né? E você tem, de um lado, legiões aí que não estão entendendo e acompanham, né? Então, para mim, o ponto central agora, até porque dia 5 agora de maio,
se Karl Marx estivesse vivo, ele fazia 207 anos. Mas poderia, né, era uma grande contribuição para a humanidade, né? Pois bem, nós vamos, né, não só ele, como outros pensadores, né, de construir uma outra sociedade. Uma sociedade justa, uma sociedade que a todos é o que precisarem, né, e cada um poder contribuir com o que pode num processo de não ter a exploração do ser humano pelo ser humano, né? Eu acho que esse, para mim, é um ponto central nesse momento que a gente... Porque isso trava tudo, né? Trava tudo, porque atrás do que votaram contra um projeto de inclusão, de criação de oportunidade, de trazer para o mercado, de dar diversidade, o que o próprio mercado já está fazendo. A Assembleia é muito mais atrasada do que a sociedade, muito mais. Mas atrás de tudo isso tem um modelo de sociedade, que é um modelo que ele é profundamente destruidor. Falando sobre isso de inclusão no mercado, né? Falando sobre isso de trazer pessoas trans para o mercado, Adam Brades está aqui, né? Uma questão que a gente trouxe você também, amiga, é porque assim, eu e o Ilão, desde o primeiro episódio, a gente sempre fala, né? Quando você é uma pessoa trans, você tem que fazer tudo que você faz 2 vezes melhor do que uma pessoa cis. 5. E você tem que saber fazer tudo, para além daquilo que você já E faz. tá sempre buscando mais, né? A gente sempre tem que estar muito mais na frente para conseguir o mínimo de coisas que sejam. Então a gente trouxe a senhora, amiga, para falar sobre essa realidade dentro da nossa cidade hoje. Sim. Sabe? Falar um pouco sobre quais são as experiências de empregabilidade que a senhora tem tido durante esse tempo, enquanto você se entende uma pessoa trans, e como essas empresas, esses lugares, chegam e te abordam para você estar dentro desses lugares. Se existe essa abordagem, sabe? Se Sim. existe uma forma segura de você chegar nesse lugar, se existe uma forma que... A tratativa mesmo. Tratativa, Assim, exatamente. A tratativa do início, né? O cortejo, para você ir trabalhar nesses lugares, porque ele acontece. Precisam da nossa mão de obra, porque ela é excelente, Sim. diga-se de passagem. Mas depois, eu acho que acontece algo nesse meio do caminho, né? Onde, como foi dito, suga, né? É um modelo que suga tudo da gente. E aí, a partir do momento que a gente não consegue mais entregar tudo, porque para além de estar entregando tudo no trabalho, nós somos pessoas trans, e a nossa vida fora do trabalho, ela já é pesada, ela já é caótica, a gente lida com transfobia dentro e fora desses lugares, a gente tem outra tratativa para ser dispensado, né, desses locais. Então, eu queria ouvir... Tá acontecendo, né? Sim, eu queria ouvir de você essa experiência, né? Já vi vários relatos seu no Instagram. Então, eu acho de suma importância que a gente escute para poder perceber na realidade, porque eu acredito que esses representantes do povo que votaram contra, eu tenho certeza que nenhum deles sabe qual que é a realidade de uma pessoa trans. E também eu garanto que eles não sustentariam meia hora de um trabalho que a gente sustenta, né? Então eu acho de extrema importância a gente ouvir Sim. o que você tem a dizer nesse lugar, a sua experiência, né, com isso. Eu vou contextualizar todo mundo. Hoje eu trabalho de forma autônoma, né? Então, assim, geralmente eu não fico fixo em lugares. Eu tentei ali desde os meus 16, os meus 15, sempre fui uma pessoa muito independente, de ir atrás ali de fazer o meu dinheiro, dos meus corres e tudo mais, mas só que nunca tive acesso a muitas informações, tanto que eu vim descobrir sobre identidade de gênero um pouco mais tarde, né, me entendi como uma pessoa não binária ali pelos meus 20, 21 anos, e aí foi onde eu entendi que realmente existia um problema que eu não sabia o que acontecia, porque simplesmente não é veiculado, não é noticiado. Quando acontece alguma coisa desse tipo, eu acho que a ordem que sai de lá de cima já é pra ninguém falar nada, sabe? Se perguntar, nada aconteceu, só foi cortado. Mas isso não existe. Vocês falaram sobre a tratativa, né? Como que as pessoas são tratadas, pessoas trans, pessoas LGBTs, no geral, são tratadas no mercado de trabalho. Então, pelo que eu vejo, eu acompanho de outras pessoas trans também, a gente tenta, pra ir bem no trabalho, a gente tem que se camuflar até, de certa forma. Eu vou disfarçada, entendeu? Não falo com ninguém, eu não posso minhar, sabe? Tem que ficar mais durinha.
tenho que fazer a linha, porque senão qualquer sinal que eles percebem que assim, tá muito fora da curva, sabe? Ou vem com um papo de assim, isso já não combina com a forma com que a gente vê a nossa empresa, não é a perspectiva que a gente tem para nossa empresa, não é a identidade até visual. Então, assim, eu percebo que todo esse sistema, né, ele meio que ele próprio se alimenta. Porque, como o Leon falou, na nossa vida cotidiana já é bem difícil a gente lidar com preconceito, com transfobia. Aí você vai atrás de um trabalho para poder ter uma qualidade de vida melhor, sabe? Para poder, pelo menos, se sustentar. Aí chega lá, rola uma discriminação muito maior. Então, assim, o trabalho onde que é um lugar que a gente passa muito tempo, né? Que acaba consumindo, querendo ou não, acaba se tornando mais complicado ainda, porque você precisa estar bem mentalmente para você conseguir trabalhar, né? A gente já tem uma autocobrança ali de dar o nosso melhor, porque independente do que a gente está entregando, se acontecer alguma coisa, as primeiras pessoas que são cortadas são essas pessoas, são as pessoas trans. E aí chega na hora de trabalhar, você às vezes não tem uma equipe que te apoia, sabe? Que te inclui. Você tem que lidar com clientes, o cliente também não está preparado, ou às vezes simplesmente não quer aceitar que existe diferenças, né, na nossa sociedade, que existe a diversidade na nossa sociedade. Então é bem constante, é uma luta constante da gente entre tentar estar bem e tentar fugir ali daquela margem, né? Porque a gente sempre tá numa insegurança, ou numa insegurança financeira, ou alimentar, ou emocional, né? O mental sempre muito abalado, quando não é uma coisa, é outra. Quando a gente tá conseguindo se estruturar, vem alguém querendo deslegitimar a gente, falando que não existe outras identidades, sabe? Que transgeneridade é uma criação, ou igual o Mauro falou, uma questão de ideologia. Às vezes eu só estou fazendo o meu trabalho, aí passa alguém assim, não fala com meu filho, que senão meu filho vai aprender tal coisa. Sendo que, gente, eu tenho dois irmãos heterossexuais, mesmos pais, pai e mãe, né? Nós tivemos uma educação parecida e eu sou não binária, sabe? Quem me ensinou isso então? Caramba. Então, assim, é complicado, é difícil, mas o nosso sistema exige muito da gente, né? Então, não tem como a gente parar. A gente tem que se blindar e estar sempre dentro de um escudo muito, muito foda quando a gente tá nessa posição. E às vezes, infelizmente, se submeter, né? Porque precisa de um trabalho fixo, é aquilo que eu falei, precisa dar comida na mesa, precisa de um teto, porque se esse lugar, que eu acredito que, pelo menos para mim, né, a base, assim, um pouco da minha saúde mental, é a estabilidade financeira. Nossa, Se esse lugar balança, tudo em mim balança. Então, se eu não tenho condições, às vezes, psicológicas de estar trabalhando, eu entro num desespero dobrado, porque a gente tem aquela questão dos pais, né, da família. A minha família, minha mãe e meu pai me acolhem, mas não são pais que têm condição de ir lá e me sustentar. Então, se algo acontece comigo, se eu não consigo trabalhar, se eu sou demitido, é eu que vou lidar, né? Vou ter que recorrer à ajuda. A gente vê aí, por exemplo, a gente está tendo atualmente a Casa de Arapu, que está com uma vaquinha para poder ajudar. É uma casa que abriga várias pessoas trans, né, no mesmo ambiente. Então, assim, o quanto mudaria se fosse oferecida uma empregabilidade, né, para essas pessoas? Políticas sobre empregabilidade, né? Tem uma questão aqui que a gente tem que colocar o seguinte: o que é política? Política é a disputa do dinheiro público. Para onde ele vai? Para onde ele vai? Né? Assim, nós acabei de tomar um café gostoso aqui, não se toma café sem pagar imposto, dificilmente. Portanto, a gente paga o imposto do café, da luz, da água, de tudo. E aí a política, ela define se esse dinheiro vai para que grupo social, de que maneira, como é que ele coloca. Então, por isso que é muito importante, no ambiente que a gente está vivendo, para uma outra sociedade que a gente sonha, né, que nós sonhamos. Eu acho que a grande maioria da população sonha numa sociedade justa, numa sociedade sem sobressaltos, né? Você é que existe isso? Existe. Ela é necessária ser construída para que nós tenhamos, inclusive, como ir reparando toda essa situação.
né? O que a gente fala? Você fala assim, bom, eu até fiquei pensando, vou conversar com o Guará, que é o nosso companheiro da comunicação, ele que, né, que inclusive articulou essa vinda nossa aqui, para a gente conversar o seguinte, olha, a gente assim, apresentamos um projeto de lei para poder fazer com que pessoas trans, né, em situação de vulnerabilidade, possam sair da vulnerabilidade. Ou seja, são pessoas. Antes de tudo, são pessoas. Humanidade. Ser humanos, né? E esse ser humano, eles foram excluídos, foram, assim, estrategicamente impedidos, né? No ambiente, eu estou deputado, estou lá como deputado e tudo, que não é lá também essas coisas, nada, né? Assim, quer dizer, vamos ser muito claro que a gente faz a disputa. Portanto, eu acho que a gente precisa compreender muito, e sobretudo esse campo nosso, né, o papel importante da política. Né? Qual política? Uma política séria, uma política de respeito, uma política que veja o conjunto da sociedade e que não tenha o vício dos privilégios. Então é essa política, porque aí a gente tem condições, né, de você atuar de forma sistêmica e sempre. Né, nesse momento, nesse período, nós estamos aqui com população trans, mas nós temos, por exemplo, é permitido, eu pergunto para todos aqui, é permitido que uma cidade como Goiânia, que tem um orçamento de quase 10 bilhões de reais, você tem pessoas que passam fome aqui dentro? Quer dizer, não é permitido, isso forte. não é? Não é verdade? Quer dizer, aí passam fome, uma parcela que a mãe não consegue colocar uma criança numa creche, né? É uma situação que um trabalhador tem que rodar 3, 4 horas dentro de um buzu, né? Ou seja, essas coisas elas são definidas na política, né? E a política, às vezes a gente não dá a atenção redobrada que precisamos dar. Sim, certo. É isso, né? Como você disse, é a humanização dessas pessoas, né? Porque a ideia, na verdade, é sobre que todos os humanos, todas as Seres pessoas humanos, né? consigam viver bem, Eu até né? tenho falado, mas os seres vivos. Os seres porque vivos. a gente depende de tudo, né? Tudo. Tudo. Ah, Solta. a gente tá com a cabeça um pouco doida já, gente. Bom, eu acho que eu queria ouvir um pouquinho mais, assim, de explorar um pouco da experiência que você já viveu, principalmente para a gente poder tentar demonstrar aqui, é uma expectativa mesmo de demonstrar para as pessoas que estão assistindo, porque eu sei que isso não vai chegar somente nas pessoas trans. Eu espero que não chegue somente, né? A Vamos. cisgeneridade, Já foi isso daí. ela tem que ser atingida, porque esse diálogo, ele tem que existir dos dois lados, porque Linda Quebrada um dia citou numa entrevista que a dificuldade, ela não tem nenhum problema em ser trans. É lindo, é maravilhoso, é uma delícia. O grande problema é como a sociedade lida, é o que a sociedade faz. E dentro dessa fala eu acho muito potente, porque eu trago ela para dentro dessa realidade. Sim. Né? O quanto seria mais fácil a nossa vida se esses lugares tivessem, por exemplo, eu que tenho o costume de trabalhar à noite, em bares, né? Já falei algumas vezes que eu tenho vontade de propor um projeto onde esses bares passassem por um processo onde fossem pessoas trans nesses lugares para poder estar literalmente ensinando para funcionário, para dono de bar, a tratativa tanto para clientes trans quanto para funcionários trans, e distribuísse folhetos, materiais informativos, porque, por exemplo, até hoje chega num bar, ou para falar com o atendente, ou para falar com um bartender, que seja, e aí a pessoa fica ali olhando como se a gente fosse um extraterrestre, para tentar entender como que chama a gente, sendo que você pode simplesmente abrir a boca e falar, como que eu te trato? Quais são seus pronomes? Isso um dia foi sanado, né? A Kira, quando trabalhava no Shiva, tinha uma plaquinha. Placa. Pergunte o pronome de quem te atende. Simples, sucinto. Uma placa. Sabe? Quando eu trabalhei nos Elatinhas, eu tive muitos casos de transfobia quando eu trabalhava, né? O pessoal ia lá no balcão e aí acontecia várias coisas. E aí a gente foi e criou
um cartaz de regras de boa convivência, onde a gente literalmente tinha que falar assim, não seja transfóbico, não seja uma pessoa imbecil, literalmente era isso. E tentar diminuir. Outra questão que a gente tinha, banheiro, né, o uso de banheiro para pessoas trans, que é um grande problema, realmente um grande problema. Uma questão. Eu que trabalho na rua atualmente, na Rua 8, né, com a minha banquinha, assim, tem vez que é uma dificuldade extrema. E aí a gente fica sem opção, porque eu vou no banheiro feminino, que é o banheiro que tranca, e aí é o suficiente para as pessoas começarem a errar meu pronome, porque me viu no banheiro feminino. Ou então alguém se incomodar porque eu tô lá, porque, uai, você não é homem? E aí eu chego no banheiro masculino, eu sou quase enxotado, né? Olham pra mim, o que essa menina tá fazendo aqui? E assim, é constrangedor às vezes. E isso eu falo da minha vivência, né? E aí então, assim, coisas pequenas, minúcias, assim, eu diria, que poderiam ser mais bem tratadas, né? Dentro desse lugar, para transformar esse nosso processo do trabalho em uma coisa mais plausível, para não ser uma coisa que, assim, você pensar que você tem que ir pro trabalho, você já fica disfórico, né? A disforia é quando a gente sente que tem algo de errado com a gente, com o nosso corpo. E aí, o quanto esses comportamentos reforçam disforias nos nossos corpos é imensurável. Então, assim, pensar o quanto esses ambientes que empregam pessoas trans poderiam ter uma visão, né, mais sensível, ou ter propostas feitas para poder alinhar mais essas coisas, o quanto seriam interessantes, né? E se existe uma expectativa, se isso é palpável, né? Se tem uma esperança para que isso possa acontecer, se não de um caminho, de outro, né? Porque, por exemplo, eu queria muito que fosse um projeto com financiamento, né? Ensinar coquetelaria para pessoas trans atuar nessa área de trabalho. Mas eu não tive essa oportunidade. Eu fui lá e fiz mesmo assim, do meu jeito. E com isso, são mais de 14 pessoas trans atualmente contempladas pelo Bartê, trabalhando ou como freelancer ou como CLT na área de coquetelaria. Pessoas que antes não tinham oportunidade nenhuma de trabalho. Pessoas que estavam realmente na marginalidade, na vulnerabilidade, sabe? E agora tem um plano de carreira, por exemplo, né? Foi algo que mudou a minha vida, mudou um pouquinho a vida da Akira. Tiveram várias outras pessoas que teve essa porta aberta, né? Porque eu moro em Goiânia desde que eu me entendo por gente. Eu frequentei muitos lugares, muitos bares, e não era de costume ver pessoas trans trabalhando na linha de frente de um bar. Num caixa, como chefe de bar. Não era. E não porque elas não existiam, né? Mas é porque elas eram escondidas das Sim. outras pessoas. Pra não né? constranger. A questão maior é, tipo assim, qual a possibilidade, qual a disponibilidade dos poderes maiores, né? Eu vou chamar de poderes maiores, Claro. de propor esse ensino também, né? Não necessariamente só para as empresas, sabe? Mas para abrangendo um pouco maior, né? Uma abrangência maior, tipo a Estender sociedade, entender as possibilidades de existências que são diversas, sabe? A gente foca na comunidade trans porque é a nossa comunidade, mas é entendível que existe hoje um déficit de conhecimento em relação às diferenças no geral. E eu falo isso porque, tipo assim, a gente vive num estado bolsonarista. Eu vou falar essa palavra. A gente vive num estado bolsonarista e que é difundido de forma agressiva palavras de ódio contra pessoas trans, contra pessoas marginalizadas. dentro da própria casa do povo, né? Dentro da própria casa do povo, exatamente. Igual essas semanas atrás a gente teve diversas cenas terríveis na Câmara, terríveis. E não é uma cobrança, é uma pergunta mesmo. Quais são as possibilidades? Sabe? Quais são
a gente tem uma expectativa mesmo, porque a gente tá num lugar um pouco distante de ter esse entendimento, porque igual eu falei, a gente tá galgando lugares. E agora a gente tá entendendo que é muito interessante para nós estar ocupando esses lugares, estar presente, né, em audiências públicas, ver quais são as propostas, propor junto. Então é mais uma questão de assim, pra gente se posicionar, pra gente entender como a gente pode se posicionar dentro disso. Olha, aí essa é justamente o que a gente sempre vem discutindo, né? Assim, qual é a sociedade que ela é apresentada pelos projetos aí? Então vamos pegar esse projeto que é dominante no Brasil, que nós temos assim que o Lula e quem está junto com o Lula, que esse processo todo cria ali um ambiente um pouco melhor, mas o projeto dominante é um projeto de uma sociedade violenta, preconceituosa em todos os limites, quer dizer, é muito mais, né, as pessoas trans sofrem preconceito, outros grupos sofrem preconceito, imagina um cara branco, hétero, sindicalista e marxista. Imagina, no ambiente que eu disputo e que eu jogo, é uma coisa mais absurda, quer dizer, eles acharem um nível de embate, porque o normal seria que eu projetasse a ideia de empresariamento, de ganhar em cima, de explorar as pessoas, de largar de ser bobo, né? Jogar contra o próprio time. Entende? Então é isso. Quando, por exemplo, eu como deputado coloco que o estado de Goiás é atrasado porque ele destrói o meio ambiente, ele envolve nesse agronegócio que é um altamente concentrador, envenenador e né? Aí o pessoal, mas como é que você pode? Você é daqui de Goiás, né? Ou seja, esse conjunto de sociedade, né, que ela precisa ser aplicada e mostrada no que nós chamamos no aparelho de Estado, né, na superestrutura ideológica, que ela vai desde as comunicações. Então, o que a comunicação em massa faz, né? Sim. Às vezes utiliza quando quer, né, de maneira até voraz, né, mas no geral é preconceituosa. No geral, por mais que apareça uma pessoa trans aqui, acolá, no seu conjunto, nas 24 horas, né, as escolas, como é reproduzido o conhecimento, entrar numa escola é mais difícil do que entrar num presídio de segurança máxima. E você chegar lá numa escola e conversar que sociedade que existe, as diferenças que existem, portanto, tem que ser uma escola inclusiva e tudo, aí é revolucionário. Você fala, mas como? Né? Porque onde é que as pessoas aprendem a ser preconceituosas? Né? Onde é que elas aprendem? Enraizado. Né? Isso é altamente cultivado e mantido pela superestrutura. Sim. Né? Até E aí, costume. pelos Um antigo costumes, não é? Quer dizer, de repente as pessoas repetem isso, eu estou aterrorizado com a violência. E aí você pega a história de Goiás, é uma história gravíssima. Aqui a nossa população indígena foi dizimada. Nós temos, acho que, sei lá, se nós tivermos 2.000, 3.000 pessoas indígenas aqui em Goiás, é muito, né? Uma etnia inteira, sobrou 12, 13 avacanoeiros, né? E olha, e agora nós temos lá naquele território, um território de 32 mil hectares que foram implantado lá, um território para o povo avacanoeiro, e tem 12, 13 indivíduos, né? Ou seja, a violência, esta violência que também repete contra as mulheres, repete contra a luta sindical, repete contra quem luta por terra, repete com quem luta por preservação ambiental, né? Você tem esse tudo aqui em Goiás, é terrível. E aí esse conjunto fala, quando que isso pode acontecer? Bom, nós temos que mostrar, né? E aí é o que eu acho que é uma grande contribuição que os nossos pensadores, muita gente que está no dia a dia e um pouco da nossa experiência também, é mostrar que uma outra sociedade é possível,
né? Uma outra sociedade. Qual sociedade? É uma sociedade que nós vamos ter uma educação libertadora, né? Que nós vamos criar condições para todos sobreviverem. Até falei hoje com uma equipe nossa lá, eu vou apresentar um projeto que eu acho um projeto extremamente importante. Sabe o que é? Renda básica de cidadania. Né? Vocês conhecem, o Simplici é o grande apresentador disso, e fazer essa disputa aqui é o seguinte, nós precisamos criar no município. Eu tenho falado para alguns prefeitos, né? O que eu vou fazer? Bom, você tem que ter no seu município alguém que tenha no mínimo para viver. Né? Para viver. E a partir disso, você cria aquelas condições básicas que você levantou agora há pouco, né? Ou seja, eu tenho onde comer, né? Eu tenho o que comer, eu tenho onde morar, eu tenho onde exercer e aumentar a minha capacidade intelectual, de compreensão e de mundo e de desenvolver, portanto, eu posso ser considerado um cidadão. Sim. Menos É o do que direito isso, ao lazer, né? Que é direito negado. ao lazer e tudo. Então, eu acho que o que a gente precisa agora, nós precisamos ter quer dizer, uma utopia aqui, na verdade, uma grande ferramenta. Uma ferramenta, né, que nós precisamos. Esse inferno que a gente vive, ele é meticulosamente construído. Sim. Sim, com E de certeza. maneira muito silenciosa, né? Todas essas violências a gente nunca fica sabendo de nada. Quando vê, já aconteceu. E não tem ninguém para contar a história. E aí, assim, nós temos hoje uma rede social que amplia nossas falas, que também castra as nossas falas, que também não permite que elas deturpam, né? Então, assim, nós vivemos um momento e que eu acho que aí principalmente nós cultivarmos uma sociedade que é uma sociedade de liberdade. O que eu quero para mim, para minha família, para meus amigos, para minhas amigas, para todas as pessoas, eu também quero para os meus adversários. Né? E a gente fala isso lá na Assembleia, que é um ambiente violento, né? E que em algum momento a gente vai, às vezes, até ir a vias de fato, quer dizer, é um absurdo um negócio desse, né? Mas que ali, assim, é um lugar da vantagem, do privilégio, do oportunismo, né? De jogar para a plateia, né? Então, assim, eu falo lá, por exemplo, tem deputados lá que mudam o conteúdo da educação. Quer dizer, eu falo, ó, você não vai colocar seu filho nessa escola, porque você está construindo um currículo aqui para burro, para limitado, para uma pessoa não utilizar nenhum conhecimento acumulado que a sociedade já tem. Quer dizer, você tá pegando assim, imagina, o conhecimento, se a gente pudesse pegar, né, e vai reduzir ele. Não, você não vai aprender isso, você vai aprender só isso aqui, só esse pouquinho para você ficar no armário, para você ficar na sarjeta, para você ficar na escravidão, para você ser explorado, ou seja, para fazer uma sociedade reduzida. Colocando rédea nas pessoas. Isso é impossível. As coisas vão explodir. É por isso que eu acho muito importante o trabalho de base, sabe? A gente acreditar na molecada que tá vindo, a gente ouvir as demandas, a gente trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes, porque é algo que eu falo assim, se tivesse acontecido, por exemplo, esse trabalho de base na minha época, na sua, até mesmo na sua, a nossa construção, por mais forte que a gente seja hoje, ela seria um pouco diferente. Aí eu tô velho aqui na história, né? Tem o Estatuto do Idoso, não tem aqui também? Aqui tem. Sim. Vocês então posso falar mais que os outros, né? Desculpa que te interromper. Mas esse trabalho de base, só que para esse inferno foi feito por eles. E eles fizeram esse trabalho de base. Então, quando você pega na história, muito difícil, no final dos anos 60, o governo americano, ele chegou à seguinte conclusão: a Igreja Católica Latino-Americana é uma ameaça ao interesse americano, porque ela é libertadora, ela tem a teoria já da libertação, ela é progressista. Então, eles montaram uma estrutura de evangelizar de forma endireitada, né, e aí pelas ideologias dominadas por eles, né, igrejas que eles conseguiram, e isso alastrou, porque hoje o grande pensamento, quer dizer, onde formula os pensamentos que são mantidos contra o nosso projeto de sociedade? Nas igrejas, na polícia, nas polícias do modo geral, nos empresários, né? Então esses três eixos aqui, tripé, né? Não é isso, né? E junto com
os piores de todos eles, que são os agiotas, os neoliberais, os que E é um controlam o conjunto hospital. bem consolidado, né? Que é bem Forte, difícil né? de romper a linha de pensamento. Quer dizer, então, assim, esse trabalho e eles fazem isso permanentemente. E eles hoje, né, até tenho dito isso regularmente, a direita, ela alimenta de forma muito bem exemplar e cuida de uma parte de interesse dela que chama o fascismo. Sim. E o fascismo ele está bem alimentado, está com os dentes afiados, ele está preparado, pronto para soltar em qualquer momento ir lá e morder e destruir. Então ela fez isso lá quando Hitler assume o poder na Alemanha. O Hitler não tinha maioria para ser o primeiro-ministro da Alemanha. Foi preciso a direita se aliar a ele, dar os votos necessários para ele virar o primeiro-ministro, para ele implantar o nazismo no mundo, né? Então, essa discussão ideológica, e aí eu acho que o protocolo aqui o protocolo trans tem que, né, eu acho que ajudar nesse processo para poder a gente entender o que está acontecendo, né? E agora, por exemplo, o risco que um suspiro que nós temos aqui no Brasil do Lula para cá é um suspiro. Sim. Né? Vocês falam, poxa, Mauro, eu nasci antes, quer dizer, eu nasci depois que o Lula virou presidente, né? Eu não sei, se vocês aqui nasceram por volta aí. Eu sou Eu sou de Você é de 90, aí você é 2001. 2001, nasceu da campanha, quer dizer, né? Agora, só que é muito Olha. pouco para uma vida de um país, Sim. né? E está ameaçado agora, né? Novamente. Tá ameaçado aqui, né? Mas ainda bem que nós temos vocês, né? Ainda bem que a gente junta forças, Junta né? forças. Porque eu acho que é isso que tem que acontecer. Não é segregar, não é você luta daí, eu luto de cá. Nós todos somos linhas de frente. É isso que deve acontecer. É a gente assumir as nossas responsabilidades enquanto sociedade, enquanto indivíduo, e junto buscar as coisas. Eu acho que isso rompe aquela questão da utopia, talvez, né? Porque houve um tempo que a nossa existência ela não era nem considerada, e agora ela é. Agora a gente ainda luta pelo básico, mas é um básico que até pouco tempo A atrás gente não tinha nem direito a isso. a gente não podia existir, É. sabe? E existem países que a gente não pode existir. Sim, muitos países ainda. Então, assim, a gente precisa, justamente isso, unir essa força, esse diálogo, que eu acho que é muito uma ponte, né? Uma construção de uma ponte, para que a gente consiga estar atravessando e romper, e sair desse ciclo, quebrar um pouco desse ciclo, né? Fazer essa união do povo com os representantes do povo. Acho que isso é uma coisa. E é isso que é o trabalho de base que a gente tanto clama, né? Que a gente tanto fala, né? Que é fazer o povo entender que eles são os próprios representantes, eles que alimentam a sociedade, né? E fazer esse entendimento de que mesmo que a gente esteja nas margens, é as margens que começam, né? Você tem que sair de lá para ir para o centro. Então, de algum lugar a gente tem que vir. A gente é chamado de minoria, né? Mas somos a minoria que eles consomem tudo que a gente faz, né? A bebida que eles vão tomar, a comida que eles vão comer, o artista que eles vão ouvir, consumir. Então, eu acho que a gente precisa começar a subverter essa narrativa da minoria, né? Pode ser que a gente seja uma minoria, mas assim, precisa se começar a respeitar. Nós somos uma minoria de muito respeito, de muita potência. E assim, eu acho que eu posso falar não só por mim, mas por vocês que estão aqui com muito sangue no olho, para fazer diferença, não só na nossa vida, mas na dos nossos iguais. Então, acho que é isso. Assim. E a gente entende que, tipo, pessoas como você, né, que são cis-aliados, pessoas que estão trabalhando para o povo também, sabe? Que são necessários dentro desses lugares de poder, sabe? Por isso que é muito importante a gente sempre trazer pessoas como você, como o Fabrício, como a gente trouxe no episódio anterior, para conversar, para falar sobre as coisas que estão sendo feitas, as coisas que são planejadas, as coisas que ainda estão por vir, né? E trazer pessoas como você, Ada, para falar sobre as coisas que a gente vive,
as coisas que a gente está vivendo e que a gente experiencia dia após dia, né? Porque você pode me A falar. realidade, a Exatamente. verdade. Eu acredito que, inclusive, o protocolo trans, essa ponte que a gente faz, a comunicação, ela tem um papel muito importante. Porque, às vezes, a gente pode realmente ser, de fato, uma minoria. Talvez ali no viés de poder, o que a gente consegue fazer? A gente não consegue fazer muito sozinho, sabe? Mas se tiver outras pessoas que, sei lá, deem ouvido, deem um suporte, algo que pode levar a gente para outros lugares, porque a gente não tá pedindo muita coisa, sabe? Eu vejo que a gente já tá nesse sistema, sempre vai estar ali atrás, sabe? É uma competição onde que não importa o que aconteça, pessoas LGBTs, trans, pessoas racializadas no geral, vai estar completamente atrasada, porque enquanto uma pessoa que segue um padrão daquilo que a sociedade espera, uma pessoa cis, uma pessoa hétero tá ali preocupada em trabalhar e em viver a vida dela, a gente tá passando por 1 milhão de coisas, a gente tem que se entender. Aí vem gente que tá o tempo todo levando a gente para um lugar de questionamento e a gente fica se perguntando, meu Deus, será que realmente é isso? O que tá acontecendo? Será que minha trajetória é válida? Entende? Então, assim, é questão mesmo da gente ser uma população mais assistida, né? Porque é bem injusto e é bem desumano que somente um grupo seleto de pessoas não possa fazer certas coisas, sabe? A gente vive num mundo de muitas possibilidades, em que tá mudando o tempo todo, em que muita coisa tá acontecendo. Então, por que que é tão interessante que pra gente as coisas continuem não sendo possíveis, sabe? Sim. Então, eu acho que através desse trabalho que a gente tem feito, de tipo, não olhar de forma isolada o que tem acontecido. Vocês estão veiculando isso porque são pessoas trans à frente, igual vocês falaram. Mas isso tem em toda a sociedade, né? Perdi a palavra. Nossa, perdi a palavra mesmo. Mas enfim, é isso, sabe? De não silenciar, de não fingir que as coisas aconteçam. Eu ando tão cansada, sabe? Às vezes a gente sente até vergonha de ter que estar sempre falando a mesma coisa, de ter que estar sempre sendo tão didático com as mesmas pessoas, com a mesma classe de pessoas, sabe? Viver em questão, assim, de preconceitos o tempo todo em si. As pessoas não querem saber o que de fato está acontecendo, qual que é a realidade, quais que são os nossos interesses, mas tem ali um grupo por cima que tem preconceitos estabelecidos, tem ideias, né? Entendendo que nós estamos aqui organizando eu não sei o que eu só tô atrás de viver bem igual todo mundo, sabe? De poder dormir e acordar sem preocupação. E é isso, é uma luta diária, é um exercício diário e a gente tem tentado dinamizar isso para não ser tão desgastante pra gente, porque, enfim, é horrível. A gente só quer um olhar mais humano mesmo, de empatia, de saber que a gente, né, tá sendo Dignidade. resguardado ali. Isso. Não, eu acho que está corretíssimo, né? O que eu diria que é o seguinte, dizer, como é que está funcionando o todo para você entender a sua particularidade? O todo funciona para excluir. Sim. Nós somos cada vez mais bilionários, cada vez mais concentração de poder, cada vez mais um grande empreendimento engolindo um pequeno empreendimento, né? Cada vez mais a retirada de direitos. Então, essa dinâmica é uma dinâmica do sistema capitalista. Sim. Esse sistema ele precisa ser derrotado. E ele está em crise, o que é mais perigoso ainda. Não é à toa que o Trump está lá fazendo aquelas loucuras, né? E eles piscaram, deram uma bobeada. A China, que é um país socialista, né? Ela sai de uma situação feudal. Você imaginar o que era a China há 20, 30 anos atrás e o que é a China hoje, e ela fez isso num processo de crescimento das suas forças produtivas. A China é um país perfeito? Não. É o exemplo para o Brasil? Não. É uma referência. Agora, de fato, lá... mudança, né? De fato, lá você tem a construção de uma sociedade em outra lógica, onde, por exemplo, todo o sistema bancário é estatal, é do interesse do povo chinês, né? E diferentemente daqui, ao mesmo tempo,
nós precisamos agora, né, nos posicionarmos, né, quais as grandes lutas também, né, como é que eu vou fazer a minha luta da minha sobrevivência, do meu território, da minha comunidade, do meu grupo, né, e como é que isso se articula com os que estão também lutando contra os mesmos preconceitos. Mesmo sistema, né? Como Né? que eu vou me concentrar na minha Mesmo sistema, identidade se tá tudo em ruína? E aí eu acho que é essa articulação. E aí, disso, né, você falou pontes, qual é essa ponte? Aí, no meu entendimento, que eu acho que a gente tem que fazer, é a construção de um projeto de sociedade para o Brasil, que seja uma sociedade com quais princípios, né? Então tá bom, aqui não tem preconceito, nós vamos acabar com a vulnerabilidade, excluir, nós não vamos ter ninguém que passa fome. Eu não tenho que ter um projeto. Esse projeto tem que caber nós, caber todos nós, né? Tem. E é ele que eu acho que é esse. Inclusive, isso é uma dívida até que nós, o PT, os grupos sociais, eu, internamente, na vida que eu milito, é uma grande busca que possa fazer conexões. Ele falou, opa, peraí, nós estamos juntando, realmente, nós estamos fazendo força num caminho só. Dá pra trabalhar Dá para junto. trabalhar. Eu acredito muito nisso. As pessoas, elas tinham até que se inspirar um pouco na nossa luta e se empoderar mais, porque a política, como o senhor falou, é sobre a nossa vida, né? É sobre o que a gente consegue fazer. E nós, né, a nossa população, a nossa comunidade, a gente tentar ao máximo não deixar a nossa vida minguada na mão de terceiros. Eu mesmo parei de trabalhar de forma CLT para mim ser uma pessoa autônoma, justamente por conta disso, para mim não ficar à mercê de nada e nem de ninguém. Sim. Então, se as pessoas abrirem um pouco a mente, né, parar para analisar a quem elas estão dando ouvido e o que de fato está acontecendo, a gente consegue entender que a gente consegue mudar, sabe? E aí, ó, empregabilidade. Redução da jornada de trabalho. Com Se a certeza. gente reduz o nosso trabalho, 4 por 1. se a gente melhora os salários, entende? Aí tem uns dados antigos que é assim, você tem milhões de desempregados, mas só que você tem quase que a metade que faz 2, 3 empregos. Por que a pessoa trabalha em 2, 3 lugares? Porque um só salário não é suficiente. Sim. Né? Ou seja, combinação da luta específica com a luta geral. Sim. Então vamos se encaminhando aqui pro final dessa conversa, né? Que se a gente Foi deixar muito a gente produtiva. tem pano pra manga Agora já aqui, de né? empregabilidade é produção na veia. Então eu queria só que vocês falassem alguma coisa, se vocês Tem algum quiserem, dar algum alguma coisa que vocês recado. querem deixar? Isso. Pode falar pra essa Joga câmera pro bem Mauro. aqui, ó. Vai, Mauro. Ah, pra mim não. Não, aqui Se quiserem falar pra essa câmera Não, aqui, ó. legal. Não, eu quero que momentos como esse multiplique, né? Nós precisamos cada vez mais construir essa consciência coletiva. Eu sou muito encantado com a natureza. Né? Você tem uma integração numa floresta, né? Todos os seres ali estão integrados, mesmo o predador e a presa. Mas eles são integrados num sistema que tem lógica, que tem suficiência, né? E o ser humano, que é o ser mais preparado, isso é possível pela consciência. Né? Pela consciência de classe, pela consciência de situação de gênero, pela consciência que ele está no local que ele está. Então, eu acho que aqui o protocolo trans aqui, ele abre um espaço e reafirmar o nosso mandato, o mandato coletivo, ele tem esse compromisso. Por isso que nós esperamos, assim, a gente trabalha um ritmo lá, mas podemos trabalhar mais e precisamos trabalhar mais, porque a luta ela é cotidiana e diária e nós somos companheiros, né, nessa caminhada. Tudo. Adam Braids. Eu quero falar pra minha comunidade, né? Que eu amo muito. Foi quem me resgatou. Eu faço parte da comunidade Ballroom. Então, a gente está o tempo inteiro debatendo sobre questões políticas, sobre questão de identidade, de gênero, de sexualidade. E falar para quem tá aí do outro lado, você pessoa LGBT, você pessoa trans, não deixar com que as outras pessoas digam o que você é ou o que tá na sua capacidade de ser.
Eu acho que todos nós, no geral, temos a capacidade de ser o que a gente quiser. E lutando bastante, a gente consegue chegar onde a gente quiser. As coisas pra gente nunca foram fáceis. E depois dessa conversa, a gente percebe que não vai ser fácil por um longo tempo. Mas assim, não estamos sós, tá? Não desistam, não desanimem. E vamos estar ao máximo tentando contar uns com os outros, né? Que juntos a gente chega mais longe, junto a gente é mais forte e a gente é mais capaz. Com certeza. As redes de vocês, como é que as pessoas podem contatar vocês, conversar com vocês? Mauro Rubem PT. Nos localiza. Eu sou Adam Braids em todas as redes. Podem procurar. Eu vou deixar um recado. Aproveitar que o tema é empregabilidade trans e pedir para quem está assistindo, por favor, consumam de pessoas trans. A gente tem muito a oferecer em todas as áreas que vocês procurarem a gente. Então consumam, apoiem o trabalho de pessoas trans. Isso é também ser aliado. Em um país em que a balança do poder está desregulada, a união da comunidade nos dá esperança. Eu sou a Kiraká. Eu sou Leônidas Cunha. E esse é o Protocolo Trans.